a aula, que senão eu esqueço. Hoje, vocês estão reparando que eu não abri nenhum material ainda, né? Pois é. Hoje, eu vou fazer um pouquinho diferente com vocês. Eu gosto de fazer material e entregar para vocês, inclusive ainda estou devendo de Sociologia e vou ficar devendo esse de hoje ainda, mas o de hoje, o de Geografia, eu não fiz um materialzinho, uma folhinha, não porque eu não quis ou porque nada do tipo, não. Eu não fiz porque depois de, sei lá, pelo menos umas 4 aulas seguidas com material, eu acho que isso engessa um pouco a aula. Não sei se vocês têm essa sensação de que quando a gente usa, sei lá, PowerPoint ou usa algum material de apoio, assim, que não seja o livro, que todo mundo tem acesso aí materialmente, eu acho que a gente fica muito consolidado ali, engessado, e só a professora falando durante vários minutos. Isso, particularmente, me incomoda um pouco. Então, assim, eu preferi, na aula de hoje, fazer o seguinte com vocês. Eu preparei para mim um material, né, para falar com vocês ainda, na verdade, dar continuidade ao conteúdo sobre Estados Unidos, mas eu peço... Ih, a internet da Manu caiu? Tomara que ela volte logo. Tomara que dê tudo certo aí. Mas eu peço que vocês façam o seguinte, que vocês peguem o caderno de vocês, peguem um lápis ou uma caneta, e vocês para que vocês possam ir anotando as coisas mais importantes que vocês identificarem aqui nas minhas falas. Mas mais do que isso, mais do que apenas eu ir falando e vocês anotando, porque senão a gente retorna ao que eu não quero, ao que eu não gosto muito, como eu acabei de comentar, que é essa ideia de só a professora falando. Hoje, o conteúdo de hoje, nós vamos falar um pouquinho dos Estados Unidos no momento mais contemporâneo, no momento mais recente. Então, eu tenho certeza que não apenas eu tenho algo para falar para vocês, assim como vocês também têm algo para acrescentar na aula. Então, conforme eu vou avançando aqui no conteúdo sobre os Estados Unidos contemporâneo, eu gostaria muito que vocês, a qualquer momento mesmo, tá? Vocês se sentissem à vontade, livres, para me interromper a hora que for e acrescentar o que você acha relevante ou tirar uma dúvida caso você tenha, tranquilo? E a gente vai fazendo assim. Mas fiquem calmos que vocês vão receber um material bonitinho, resuminho, como eu faço, porque aí você pode até comparar o meu resumo com o seu e acrescentar coisas que não tem no seu, ou fazer alguma modificação no meu resumo, enfim, tá bom? Porque a ideia de fazer resumo, assim, é também um método de estudos. Quando você faz um resumo, você revisa tudo aquilo que você estudou. Então não faz sentido eu enviar um resumo antes de ter estudado. Tranquilo? A Manu falou que a internet está meio instável hoje. Tranquilo, Manu, tranquilo. O que só não deixe de fazer o seguinte, caso sua internet caia e você perca alguma coisa, assista a aula gravada, tá bom? Mas não tem problema, eu sei que, infelizmente, tecnologia tem desses imprevistos, né? Vocês lembram daquela aula que eu tentei dar e não consegui, então, infelizmente, tem disso. Mas vamos lá, meus amores. Vocês estão aí acompanhando as nossas aulas de geografia? Há umas 2, 3 semanas atrás, nós começamos a falar sobre a construção da hegemonia estadunidense, tá bem? Nós já havíamos estudado os Estados Unidos lá no início do ano passado, quando vocês ainda estavam no segundo ano. Se vocês se lembram, uma das nossas primeiras aulas do segundo ano, perdão, foi sobre os belts, os cinturões agrícolas dos Estados Unidos. Inclusive, se eu não me engano, eu havia até passado uma pesquisa para vocês sobre essa divisão produtiva do território estadunidense. Então, nós vamos até falar um pouquinho novamente disso nesse momento. Mas, partindo do começo, aí, dando continuidade à nossa última aula, nós falávamos nas aulas anteriores sobre como as políticas externas adotadas pelos Estados Unidos foram capazes e constituíram ali a base para a construção da hegemonia estadunidense. Então, nós falávamos sobre a questão do Destino Manifesto. Antes até do Destino Manifesto, nós falávamos sobre a doutrina Monroe, aquela ideia da América para os americanos, afastando a influência europeia. Nós falávamos sobre o corolário Roosevelt, ou a política do Big Stick, aquela ideia que os Estados Unidos tinha de impor a democracia, os sistemas democráticos aos países latino-americanos, ou melhor, todos os países da América, como forma de exercer uma influência ali sobre o continente, né? E até eu dei exemplo para vocês, perdão, sobre Cuba, a influência estadunidense em Cuba
e no Panamá. Então, tudo isso, todas essas políticas externas que vocês estudam até de forma mais aprofundada na história, servem como base para nós entendermos esse momento contemporâneo dos Estados Unidos. E entender que, a partir do século XIX, a mudança de postura que nós tanto falávamos nas aulas anteriores, né, a mudança de postura dos Estados Unidos, a partir do momento ali do século XIX, onde os Estados Unidos assumem uma postura conservadora, ofensiva, nós temos ainda mais ampliação desse poder, desse domínio, dessa hegemonia estadunidense. E aí, eu já expliquei isso para vocês, mas retomando, quando nós falamos em adoção de uma postura externa conservadora, ofensiva, é no seguinte sentido: os Estados Unidos ele queria conservar o seu poder conquistado, a sua hegemonia, mas de forma ofensiva, ou seja, um ataque antes de qualquer ameaça se tornar algo real. Então, a postura ofensiva dos Estados Unidos a gente verifica em várias intervenções lideradas pelo governo norte-americano, estadunidense, mais precisamente, em várias partes do mundo. Então, essa intervenção também foi uma das bases para essa construção hegemônica. Eu separei aqui um trechinho da fala do presidente, o George Bush pai. Deixa eu só achar aqui no livro, em que mostra como que essa hegemonia estadunidense se consolidou a partir do século XIX. Tá? Então, eu vou ler aqui bem breve para vocês. Eu quero que vocês identifiquem, eu vou ler e depois no final eu vou fazer uma pergunta a vocês. Então, preste atenção no que eu vou ler. Olha só o que ele disse. Deixa eu só, antes disso, localizar em que momento foi essa fala, tá bom? Essa fala do presidente George Bush pai, foi no contexto de pós-fim da Guerra Fria, tá bom? Então, acabou a Guerra Fria, o George Bush pai deu essa declaração na chamada Conferência das Nações Unidas, tá bom? Então, olha o que ele disse. Nós temos um projeto de uma nova parceria entre as nações, que transcende as divisões da Guerra Fria. Uma parceria baseada na consulta mútua, na cooperação e na ação coletiva, especialmente por meio das organizações internacionais e regionais. Uma parceria baseada no princípio da lei e suportada por uma repartição justa dos custos e das responsabilidades. Uma parceria cujos objetivos são aumentar a democracia, a prosperidade e a paz e reduzir as armas. Se vocês prestarem atenção, agora eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Pós-Guerra Fria, é um momento que nós temos o início da globalização, aquela ideia do mundo conectado. Mas, tendo em mente esse trecho que eu li da declaração do George Bush pai, nesse contexto de fim da Guerra Fria, vocês acham que os Estados Unidos aceitaria se inserir numa lógica de mundo multipolar? O que vocês acham? Vocês acham que os Estados Unidos super toparia viver em um mundo formado por vários polos de poder, no qual ele seria apenas mais um? Sim ou não? Felipe disse que sim. Alguém acha que não? Show! Vocês que acham que sim, me expliquem o porquê. E vocês que acham que não também, me dê uma justificativa. Vamos construir aí o pensamento. Bruno disse talvez sim, talvez aceitasse, mas não seria o ideal. Show! Vou mais a fundo com vocês. Buscando, resgatando. Cadê? Deixa eu ver, Manu falou, porque estão sempre buscando serem os líderes mundiais. Boa justificativa, Manu. Bruno falou, os Estados Unidos lutaram pela hegemonia, o interesse deles é esse. Sim, não aceitaria perder tão fácil essa hegemonia, né, Bruno? Imaginando os Estados Unidos como interesseiro, não. Resposta da questão, tá, gente? Não que a minha resposta seja a única verdade, mas através de fatos, através de nós termos o conhecimento de várias invasões, por exemplo, nos países do Oriente Médio, nos mostram que os Estados Unidos ele não
não é um país, não é uma potência que aceita, ou pelo menos nos últimos anos, não tem aceitado facilmente uma concorrência. Não aceita o que o mundo acredita que é globalização, que é uma ordem multipolar. Então, na verdade, falar que a globalização inaugurou uma ordem multipolar, ou seja, um contexto mundial em que nós temos vários centros de poder, nós temos que ter um pouco de cuidado, porque apesar de nós termos, de fato, alguns países que se destacam regionalmente, a hegemonia, o projeto de liderança mundial que impera no mundo ainda é o projeto estadunidense. Então, quando nós falamos na moeda que é utilizada nas relações comerciais no mundo, amplamente, é o dólar. Quando nós falamos na doutrina econômica adotada, o capitalismo, a origem dele é Estados Unidos. Então, ainda os Estados Unidos ele se destaca como uma potência hegemônica que até consegue enxergar esses polos regionais de poder, mas que não aceita o fato de que essas potências possam superá-lo. Exemplo, China. Não sei se vocês acompanharam, mas desde o ano passado, China e Estados Unidos enfrentam um embate na questão de importação e exportação de ferro e de aço. Essa disputa, né, de importação e exportação do ferro e do aço entre Estados Unidos e China vem exemplificando como que os Estados Unidos ele não aceita perder a sua hegemonia. Até porque foi um processo longo, se nós lembrarmos aí das políticas externas que nós estudamos nas aulas anteriores. Então, quando ele começa esse trecho aqui, o George Bush pai começa esse trecho falando o seguinte: nós temos um projeto. Nós quem? Não é nós, mundo. É nós, Estados Unidos. Somos nós, Estados Unidos, que temos um projeto. E aí, em vários momentos depois de falar nós temos um projeto, ele fala de parceria, né? Então ele fala que há uma nova parceria entre as nações, uma parceria baseada no princípio da lei. É uma parceria entre os países, mas se esses países atenderem às demandas e às vontades estadunidenses. Essa é a verdade. Então, quando ele fala nós temos um projeto, o projeto é estadunidense e os outros países devem lutar para se encaixar nesse projeto. E quem não se encaixa acaba sendo excluído desse processo de globalização. Tá bem? Como é o caso de Cuba, por exemplo. Tá? Deixa eu ler aqui que vocês estão falando comigo no chat. Cadê? O Felipe tinha falado, né? Imaginando os Estados Unidos como interesseiro, não. Verdade. A Manu falou, quando a China começou a crescer, eles fizeram alguma coisa que eu lembro, que fechava as portas dos outros países para o mercado chinês. Tem vários países à frente dos Estados Unidos, mas ele continua ganhando na influência cultural. Ele não necessariamente é o mais rico. Pois é, o Felipe, na verdade, os Estados Unidos é sim o mais rico. Os Estados Unidos é o país, é o terceiro maior exportador do mundo, tá? Em quesito produtos industriais, produtos agropecuários, enfim. Então, o terceiro maior país exportador é os Estados Unidos, só perde para a China e para a Alemanha. No quesito importação, os Estados Unidos é o maior importador do mundo. A economia estadunidense, eu falar chinesa, a economia estadunidense representa um quarto de toda a riqueza no mundo, então 25%, isso aí dá trilhões de dólares, é estadunidense, mas a questão cultural ainda é muito forte e acaba sendo um dos pilares fundamentais para a manutenção dessa hegemonia estadunidense. Eu vou falar um pouquinho com vocês daqui a pouco sobre essa questão da questão cultural, mas já adiantando, o cinema norte-americano ele tem um papel fundamental na propagação das ideias estadunidenses. Então, quando nós vivemos um momento na década de 20, 1920, os Estados Unidos, na verdade, viveu o chamado a Era de Ouro, né, estadunidense, ou o chamado os loucos anos 20, como lá nos Estados Unidos é chamado esse período, nós tivemos a propagação do American Way of Life, ou seja, o estilo de vida americano. Estilo de vida esse baseado na posse de bens de consumo duráveis. Então, essa ideia foi muito propagada pelo cinema e acabou sendo fundamental
para a expansão do liberalismo, a expansão da produção industrial, que lá em 1929, com a crise de 29, deu ruim isso. Mas até então estava dando certo. Então o papel da propaganda, o papel do marketing, o papel da mídia, do cinema, é fundamental para a sustentação econômica estadunidense. Isso aí você tem super razão mesmo. Cadê? Emanuele, lembro que estudamos sobre isso, mas é a primeira potência mundial, Felipe. Mas os Estados Unidos continuam sendo mais influentes, eu creio que a influência é mais primordial. Cadê? Tô falando em questão de segurança. Também tem um tal sonho americano. Sim, João, exatamente. Que não vê o lado dos outros países, só vê o seu bem, não importando os outros. Oi, Manu, você tinha me chamado aqui. Professora, tô aqui. A senhora não acha que todos os países são interesseiros e fariam tudo pelos status? Não, total, Felipe, total. Assim, quando eu dou uns tapinhas assim na história dos Estados Unidos, é tendo a ciência que qualquer outro país, assim, é difícil a gente prever as coisas na história, né? Mas assim, eu imagino que qualquer outro país, se tivesse a sagacidade e todas as possibilidades que os Estados Unidos teve de construir a sua história de hegemonia, o fariam, tá? Então, assim, é, quando eu alfineto de vez em quando a história dos Estados Unidos, não é com a ideia de que, nossa, os Estados Unidos é o mauzão e os outros países são bonzinhos, mas, na verdade, eles não tiveram o mesmo caminho, não escolheram o mesmo caminho que os Estados Unidos e, por isso, não são a grande potência hegemônica mundial, mas eu tenho a ciência que se eles pudessem, eles teriam trilhado o mesmo caminho e hoje em dia estariam na posição desempenhada e ocupada, melhor dizendo, pelo país, né, pelos Estados Unidos. Cadê? Pensando aqui, poderia-se dizer que esse método de trabalhar e conquistar suas coisas, mudar de vida, também seria nesse American Way of Life, né? Trabalhar. Manu, perfeito. Eu vou até, não sei, deixa eu ver se falta muita coisa para eu chegar nessa parte. Não, não falta, tá? Eu vou falar disso já já. E sim, tá? Essa ideia de trabalhar, ela era sustentada por esse American Way of Life, com a ideia de que para você conquistar os seus bens de consumo duráveis e você ter um destaque dentro da sociedade, para isso você precisaria trabalhar. Só que a população percebeu que o trabalhar não a enriqueceria, ou seja, isso não traria para ela dinheiro capaz de fazê-la ter esse status social. E aí deu problema em 1929, onde ao invés da população ficar enriquecida, né, com esse trabalhar, na verdade os trabalhadores acabaram sendo demitidos e houve falência de várias empresas e indústrias. Então, na verdade, foi um revés muito louco que os Estados Unidos não esperaria. E a partir desse momento, os Estados Unidos adotam uma nova postura que faz com que ele se consolide economicamente e que, mesmo passando por novas crises, como a crise de 2008, nada se comparou ao que foi em 1929. Então, as crises, como a crise de 2008, foram bem diferentes e menos impactantes do que foi a crise de 29 nos Estados Unidos, tá? Mas eu já vou falar disso. Cadê, Gaspar? Acho que nem todos os países buscariam uma hegemonia por serem bonzinhos, mas por não fazerem parte do seu interesse. Como eu tive cuidado de falar, né? Eu tinha começado falando, não, acho que todos os países gostariam de estar na posição dos Estados Unidos, mas nem todos, né? Alguns países, o objetivo não é enriquecer, mas sim garantir uma boa condição de vida para a sua população, né? Nós temos alguns países assim, mas isso também é porque a história de formação desses países foi diferente da construção histórica dos Estados Unidos. Os Estados Unidos sabem o que foi exploração, eles foram colônias. Esses outros países que pensam na coletividade, pensam no bem-estar social, como Noruega, enfim, alguns outros países, eles não tiveram um histórico de exploração. Então, é muito fácil, né, falar, não, eu nunca não gostaria de desempenhar essa função, esse papel que os Estados Unidos têm, mas porque, na verdade, eles não tiveram a mesma construção histórica, né? Então, é difícil a gente deduzir o que poderia ser na história, né? Cadê? Engraçado que nós também fomos explorados, mas não tivemos a mesma ideia. Pois é, Manu, essa é uma realidade, tá? É porque, na verdade,
mesmo quando nós nos tornamos independentes, nós, Brasil, nós continuamos sendo dominados por potências, né? Então, potências europeias, enfim, nós continuamos sob dominação, mesmo sendo independentes. E, além disso, os grupos que coordenavam e que comandavam o nosso país buscavam interesses próprios. Então, assim, não teve uma organização da própria sociedade em busca de uma independência de fato de verdade. Todas as buscas da própria sociedade em busca dessa dependência efetiva foram suprimidas, né? E aí na história vocês veem muito melhor isso, né? Algumas iniciativas da própria população brasileira em busca de ser autoprodutiva, autossuficiente, enfim, independente de fato. Ah, cadê? Indibugabuga, exato, era uma cidade normal, nem sabiam que existiam os caras, deve ter... Ah, mas olha, Felipe, essa ideia, não vejo isso como negativo, tá? Essa ideia que você disse aí dos indígenas é que o modo de vida indígena é totalmente distinto do modo de vida imposto pelos homens brancos, né? Digamos assim. É uma realidade totalmente diferente. É surreal, é surreal. Pois é, Manu. Seguimos aqui, avançamos. Então, saindo dessa ideia do que o George Bush declarou no encontro ali da ONU, no contexto de fim da Guerra Fria, nós temos ali claramente os Estados Unidos mostrando para que veio. Mostrando claramente que contexto de globalização, ok, todos juntos, unidos, mas seguindo o projeto, plano de construção e de continuidade, melhor dizendo, do projeto de hegemonia estadunidense. Mas, ainda até antes desse processo de Guerra Fria, nós tivemos lá, desde o momento de dependência dos Estados Unidos, ali no século XVIII, né? Os Estados Unidos se tornam independentes em 1776, desde esse contexto, os Estados Unidos vem galgando, veio conquistando o seu destaque econômico. E aí nós temos algumas causas, né, que garantiram esse destaque econômico dos Estados Unidos. Uma das causas, a grande extensão territorial. Tá? Os Estados Unidos ele é o quarto maior país do mundo. De repente você fala, Hanna, tá, e daí? Qual é a consequência disso? Como que a grande extensão territorial estadunidense contribui para o fato dele ser uma grande potência econômica? Bom, pelo fato dos Estados Unidos ter uma grande extensão territorial, ele conseguiu fazer o que nós chamamos dessa divisão produtiva do território, né? Aquela ideia dos belts, como nós já falávamos ano passado e como nós já falamos um pouquinho hoje. Então, basicamente, ter um território muito amplo permitiu que os Estados Unidos dividissem esse território com base considerando a questão produtiva. Tá bem? Então, áreas voltadas para a produção do trigo, áreas voltadas para a produção de soja, de algodão, de laticínios, uma área voltada para a produção industrial, tá bem? Além disso, essa grande extensão territorial faz com que as condições naturais dos Estados Unidos sejam diversas também. Então, nós temos uma grande variedade de relevos, por exemplo. No oitavo ano, tenho certeza que vocês estudaram já essa parte física dos Estados Unidos. Então, na parte oeste dos Estados Unidos, nós temos o predomínio de planícies, e na parte leste dos Estados Unidos, nós temos o predomínio de planaltos, né? Ou melhor, é o inverso, tá bem? No leste dos Estados Unidos, nós temos o predomínio de planícies, e no oeste dos Estados Unidos, nós temos o predomínio de planaltos. É o inverso, tá bem? Perdão. Hanna, e depois fala, tá, e daí? Para que isso me importa? Isso te importa para você entender que, por exemplo, nas áreas de planície nos Estados Unidos, nós temos uma hidrografia, né? Vários rios que são utilizados para navegação. Nós temos áreas desse relevo, né, que também contam com diversos recursos naturais, como ferro, como cobre, como carvão, como petróleo, tá bem? Petróleo é uma exceção, na verdade. O petróleo nos Estados Unidos ele se encontra mais na área do Golfo, ali próximo ao estado do Texas, tá bom? Então, essa grande extensão territorial dos Estados Unidos contribui para essa riqueza dos recursos naturais. Além disso, o incremento demográfico, ou seja, houve, desde a independência dos Estados Unidos, uma intensa imigração para lá.
Ou seja, muitas pessoas saíam de países europeus, até da própria América, e migravam para os Estados Unidos, porque via o país se consolidando como uma potência hegemônica, conquistando seu destaque econômico. Então, essa grande contingência populacional, esse grande contingente populacional, acabou se representando uma grande mão de obra para os Estados Unidos e também um grande mercado consumidor. A lógica, gente, é o seguinte: o trabalhador, ao mesmo tempo que ele é trabalhador, ele é consumidor. Então, a ideia, né, o fundamento empresarial é o seguinte: eu tenho que pagar um salário para o meu trabalhador, para o meu empregado, não muito elevado, ao ponto de reduzir o meu lucro, mas também não pode ser muito baixo, porque senão meu trabalhador ele não vai ter dinheiro para consumir. Entende? Então, a lógica empresarial, ela se baseia aí tentando buscar esse equilíbrio. Não dar um alto salário para o empregado ao ponto de reduzir os lucros, mas também não dar um salário muito baixo ao ponto de diminuir o mercado consumidor, tá? E aí eu vou dizer o porquê eu estou comentando isso. Porque isso foi uma das causas da crise de 29, que eu já vou comentar com vocês, tá bom? Qual é uma das causas? Esse fato de que houve uma produção em massa de bens industriais, mas não houve um acompanhamento do salário dos trabalhadores, ou seja, o poder de compra dos trabalhadores ficou muito reduzido. E aí houve a questão da superprodução, ou seja, tinham muitos produtos industriais em estoque, mas os trabalhadores não tinham dinheiro para comprar esses produtos, e aí nós tivemos uma crise, né? A outra causa desse grande desenvolvimento econômico dos Estados Unidos também foram as guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Elas foram fundamentais para que o mundo visse os Estados Unidos como um grande produtor, como um grande fornecedor de bens industriais. Porque, gente, sendo bem sincero, assim, o século XVIII, ele representou um momento, assim, para os Estados Unidos chave, pela seguinte razão: a partir da independência dos Estados Unidos, a partir do século XVIII, os Estados Unidos quebrou a hegemonia europeia que existia no mundo desde antes do século XVI, que foi o período das grandes navegações, desde o século XV. Então, por muitos e muitos séculos, o mundo hegemonicamente foi dominado por potências europeias, em especial Grã-Bretanha, tá bem? Mas, com a independência dos Estados Unidos, ele pôs em xeque, colocou em questão esse fim da hegemonia europeia, tá bom? Então, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, elas foram importantes para os Estados Unidos, para a construção do destaque econômico dos Estados Unidos, porque potências europeias estavam pensando em guerras, estavam, no final da Segunda Guerra, estavam se recuperando desse processo conflituoso que devastou não apenas a questão produtiva, mas também causou grandes impactos, como, por exemplo, a diminuição de mão de obra, de mercado consumidor, porque principalmente os homens que representavam a força produtiva acabaram morrendo nesses conflitos. Então, a Europa estava passando por um momento de crise, e aí os Estados Unidos se destaca como grande produtor industrial, fornecendo bens industriais para a Europa e para as outras partes do mundo, tá bem? Mas nesse período que nós chamamos entre guerras, esse período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, só datando aí, Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Então, no intervalo entre essas duas guerras, ou seja, entre 1918 e 1939, os Estados Unidos viveu o que nós chamamos de crise de 29. E aí eu vou falar agora, recuperar o que nós falávamos no início da aula, tá? Então, o que foi essa crise de 29, né? Ou o crash da Bolsa de Valores de Nova York, ou quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Alguns livros chamam de crise de superprodução. Tudo isso são realmente razões para esse momento que foi a crise de 29. Como eu havia comentado com vocês, até 1920, a década de 20 para os Estados Unidos, foi uma década fundamental, porque foi um momento em que os Estados Unidos estavam passando por um boom, por um crescimento das indústrias, tá bem? O que, Manu, que era 18?
século XVIII, da independência dos Estados Unidos, que você diz? Se foi isso, sim, século XVIII. Pois é, Bruno, eu tô Não, vendo. professora, Ah, você falou que o ano primordial para os Estados Unidos foi no século XIX. Aí depois você falou 20. tá, perdão. Século XX, Manu, século XX, tá bom? Tanto que lá nos Estados Unidos, 1920 é considerada como os loucos anos 20, tá bem? E aí, por que disso? Porque em 1920 houve um surgimento, um crescimento das indústrias nos Estados Unidos. Quando em geografia mesmo, quando nós estudamos revoluções industriais, nós destacamos o surgimento das indústrias ou essa revolução industrial nos Estados Unidos a partir do contexto do século XIX, né? No contexto de segunda revolução industrial. Então, século XIX e início do século XX. Então, nesse momento do século XX, os Estados Unidos estavam passando por um grande crescimento das indústrias. Então, a produtividade estava a mil. A quantidade de bens industriais desenvolvidos, a quantidade de bens industriais exportados pelos Estados Unidos era cada vez mais crescente. Só que, como eu havia comentado com vocês, não havia uma preocupação dos grandes empresários, dos industriais, em equilibrar a questão da produção industrial com o salário dos seus trabalhadores. Porque nesse momento, segundo a Revolução Industrial, se vocês lembram aí das aulas de vocês sobre revoluções industriais, uma das características da segunda Revolução Industrial foi a adoção do modelo produtivo industrial chamado modelo Fordista-Taylorista, cuja uma das características era a produção em massa e padronizada. Então, os industriais, vendo esse grande boom, essa grande quantidade de exportação dos bens industriais, eles continuavam a produzir loucamente. Porém, eles não aumentaram o salário de seus trabalhadores. Então, houve um descompasso entre a produção e o salário dos trabalhadores que continuou estagnado. Então, eu amplio a produção, mas o salário dos trabalhadores está aqui, ó, aqui embaixo, equilibrado. Tá bem? Então, isso causou o chamado estoque cheio ou estoques lotados. Tinham muitos produtos, mas não tinham consumidores. Tá bem? Como o nosso tempo está terminando, na aula que vem eu continuo falando sobre esse aspecto de superprodução e de crise de 29 com vocês, tá? Não fiquem preocupados por conta da chamada, deixa eu terminar a